Então, crepúsculo do dever é justamente esta ideia de que se eu tiver que me sacrificar muito para ter uma coisa, então deixa quieto, muito trabalho. Entendeu? Muito bem, lembrem-se disso. Então, aí nós falamos de liberdade, né? Eu falei de vários filósofos aqui sobre o que era liberdade e tal, autodeterminação, autocausalidade, né? Necessidade, possibilidade de escolha. Então, basicamente, significados da liberdade é você autodeterminar-se, né? Você ser causa das suas escolhas e não ser influenciado por fatores externos, né? Isso seria liberdade. Aonde que se estuda a liberdade, né? Na filosofia, na moral, na política, na economia, né? Então falamos em liberdade de agir, que é o campo da moral, né, da ética, liberdade política, que é a liberdade de se candidatar, de votar, de ser votado, né? E também a liberdade econômica, né? Que é justamente ter possibilidade de investimentos estrangeiros, novas indústrias, novas empresas, etc. E aí nós falamos de solidariedade. Então, o que solidariedade tem a ver com liberdade, né? Essa é a nossa ideia de hoje. Então, falamos de Axel Honneth, né? Este cara aí do lado é o Axel Honneth? Não. Não, esse é o Axel Rose. Rose. Eu botei ele aí só para ilustrar, né? Então, falando de Axel, né? O pessoal pensa no Axel Rose. Embora vocês acho que nem conhecem muito o Axel Rose, né? Porque agora ele tá zoadão. Mas ele já foi assim um dia, né? Agora, veja, o Axel Honneth, esse tiozinho aí, ó, né? Esse senhor aqui. Mas eu botei o Axel Honneth para ilustrar a nossa vida. Então, o Axel Honneth escreveu 3 livros aí famosos, né? Esses 3 livros que estão aí, já falei nas aulas anteriores, né? E ele fala sobre a ideia do reconhecimento, que é fundamental para pensarmos sobre solidariedade, né? Então, qual que é a ideia? Relacionar a liberdade e solidariedade, certo? Liberdade, solidariedade. Então, já falei disso aqui também. Honneth se inspirou em Hegel, que era um filósofo alemão, né, para falar sobre o reconhecimento. Ele usa uma ideia de Hegel, que é a dialética do senhor e do escravo, que é uma relação de dominação. Então, quando falamos em reconhecimento, a ideia é o quê? Que um reconheça o outro pelo que é, certo? Sem ter uma relação de dominação. Mas as nossas vivências sociais estão pautadas pela dominação, pelas relações de dominação. Seja luta entre classes ou entre pessoas que trabalham no mesmo lugar, por exemplo, que querem uma dominar a outra, né? Ou numa relação amorosa, que um quer ser mais importante do que o outro, etc. Então, ele fala assim, o escravo é aquele que é reconhecido. Ele não é aquele que reconhece. Ou seja, o escravo é alguém passivo. Ele só recebe o reconhecimento. O senhor é o ativo. O senhor é aquele que reconhece, aquele que determina o que o escravo é escravo. É o senhor que determina, você é meu escravo. O escravo, ele é submisso, né? É uma relação de dominação. No entanto, aí tem a dialética de Hegel, né? Hegel vai propor uma inversão na importância das pessoas. Mas assim, o senhor só é escravo não. O senhor só é senhor por causa do escravo. O senhor não sabe fazer nada. É o escravo que faz tudo. O senhor depende do escravo para ser senhor. Se não tiver o escravo, o senhor é senhor? Não. Não. Então, é esse o poder, né? Por exemplo, da classe operária, né? Então, assim, sem a classe operária, sem o trabalhador, existiriam as coisas no mundo? Não. Não. Então, o trabalhador tem esse poder nas mãos, né? É ele que constrói tudo. Por isso que é o poder da greve, por exemplo, e tal. Na verdade, se formos analisar, o escravo é que é o senhor da relação. O escravo é o mais importante. Se o senhor morrer, o escravo vai continuar a sua vida normalmente. Mas se o escravo morrer, o senhor não consegue fazer nada. Então, nós temos, por exemplo, no nosso país, uma elite que não produz nada e explora a mão de obra de outras pessoas. Essas pessoas, que são a maioria, produzem tudo e recebem um nada pelo aquilo que produzem, né? E se matam para produzir isso.
Sendo que, na verdade, os mais importantes são essas, né? Essas pessoas que produzem tudo. Essa que é a ideia que nós estamos destacando aí. Relação de senhor e escravo é o quê? O senhor, ele se acha senhor, ele se acha mais importante. Mas quem é o mais importante? O escravo, entendeu? Sim. E aí o Honneth fala em 3 esferas do reconhecimento, né? Então a primeira é a esfera do afeto, dos afetos, né? O amor, a forma mais elementar do reconhecimento, que é quando a mãe e o filho, né? Ou a mãe reconhece o filho como filho. Depois tem a esfera dos direitos, justiça e respeito, que é a ideia de que todos somos iguais perante a lei. Então tem uma lei que garante os direitos, porém eu não posso negar o reconhecimento do outro como sujeito de direitos também. Qual que é o grande problema de viver só nisso aqui? Ou nessa esfera ou nessa esfera, né? Nessa ideia ou nessa ideia. É que nessa ideia é só uma questão de afeto entre amor de mãe e o filho. Entre uma coisa muito íntima, né? Então você só vai reconhecer o outro se o outro for muito importante para você. Se você amar o outro. Aí é a esfera do amor, né? A ideia do amor. Se eu amo, eu reconheço. Mas, vem a pergunta para você. Você que está olhando nos meus olhos. Você ama todo mundo que vive ao seu redor? Não. Não, de jeito nenhum, jamais, não é mesmo? Jesus mandou amarmos uns aos outros, né? Paulo mandou suportai-vos uns aos outros. Mas nem sempre é assim, não é mesmo? Então, se você acha que basta a ideia do amor, você está lascado, porque você não vai conseguir viver em sociedade. Você só vai reconhecer o outro se ele for importante para você. E os que não são importantes para você? Você não vai querer reconhecer. Aí vem a ideia da justiça e do direito, né? Do respeito pelos direitos. Então surge a lei. A lei diz: todos somos iguais perante a lei. Todos precisam ser respeitados, as suas diferenças e tal. Porém, se eu não respeito a lei é que está me obrigando a respeitar, não é? Não é a lei que está me obrigando a respeitar? Sim. Então, se a lei está me obrigando a respeitar e eu não respeito a lei, automaticamente eu não respeito os outros. Ou eu finjo que respeito a lei, mas na verdade eu não respeito, que é o que nós chamamos, por exemplo, de racismo estrutural, né? Então, racismo estrutural é o quê? Na frente, né, digamos assim, a pessoa fala assim, não, eu respeito todo mundo, eu tenho até amigo negro, não é? Não é isso que as pessoas falam? Sim. Mas, por trás, ela tem atitudes racistas. E ela não segue a lei. Então, ela vê o negro, ela já atravessa pelo outro lado da rua, ou ela vê o negro entrando no mercado, se for um segurança, por exemplo, passa a perseguir aquela pessoa, né? Acha que vai ser um assaltante. Quando pensa em um médico, ela pensa em um médico branco, né? Rico. Ela nunca vai pensar em um médico negro, por exemplo. Então, ela tem atitudes racistas, né, na vida dela. Mas, na frente, ela fala, não, eu tenho até amigo negro. Jamais que eu sou racista, né? Eu quero que todos os negros alcancem o mundo. Mas, depender dela, o negro vai ser só o porteiro lá do prédio dela, né? Então, se você viver só na esfera do amor ou só na esfera dos direitos, você corre o risco de não reconhecer o outro. Porque se você não respeitar a lei, você não vai reconhecer o direito do outro. Se você não amar o outro, você também não vai reconhecer ele. Qual que é a ideia que é melhor para o nosso querido Axel Honneth? Essa aqui, ó. A estima social, a solidariedade, né? Então, a ideia de solidariedade, para ele, é a melhor de todas, porque é uma estima simétrica. É a ideia de que um reconhece o outro por aquilo que ele é, independente de ter direitos, de ter normas, de ter amor ou não. Eu tenho uma estima simétrica social, né? Então eu vou amar a todos nesse sentido, respeitar a todos, né? Pensar positivamente a respeito de suas qualidades e capacidades. Então, além das experiências de dedicação afetiva, do reconhecimento jurídico, ou seja, além do amor e além do direito, os indivíduos precisam de estima social, que lhes permita pensar positivamente a respeito de suas capacidades e qualidades. Entendeu? Então, para ele, a melhor opção
é essa solidariedade. É você pensar que todos têm suas capacidades, todos têm as suas qualidades, todos merecem oportunidades, né? Essa é a ideia que para ele é a melhor forma possível. E aí a solidariedade é o quê? A relação em que os sujeitos, né? Em que os sujeitos se estimam reciprocamente. Você sabe o que significa a palavra reciprocamente? Não. Reciprocamente significa que um aceita o outro. Quando você fala assim, o amor que eu sinto por você é recíproco. Significa o quê? Que você também me ama, entendeu? Que um ama o outro. Qual que é o grande problema, né? Que é trazido pela filósofa contemporânea Marília Mendonça. Marília Mendonça diz: quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Não é isso que ela diz? Sim. Então ela diz, né? Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer, não é? Platão já denunciava isso, né? Que o ser humano sempre deseja aquilo que não tem. Então veja só, isso que ela diz na musiquinha dela é o que nós podemos chamar de amor recíproco? Não. Não, é o contrário, né? É irrecíproco, é não recíproco. Então, quem eu quero não me quer. Quem me quer, eu não vou querer, né? A gente nunca está satisfeito com o que tem, a gente sempre quer o outro. Aquilo que a gente não alcançou ainda, a gente sempre quer mais, né? Já dizia Pitt também. Então, a gente sempre quer mais. A gente não vive o amor recíproco. Então, quando o Honneth aqui fala, solidariedade, para que aconteça solidariedade, né, é necessário o reconhecimento, né, é necessário se estimar reciprocamente. Então, é o quê? Necessário que um aceite o outro, do jeito que o outro é, com suas capacidades e qualidades. Isso é solidariedade para ele. A gente tem no senso comum, né, que fala assim, vamos fazer uma campanha de solidariedade. Quando a gente fala em solidariedade no senso comum, o que a gente está pensando? Ajudar o outro? Ajudar o outro, fazer uma campanha de alimento, né? Campanha do agasalho, doação de sangue, né? Ações solidárias. Isso é do senso comum. Para a filosofia, quando nós falamos de solidariedade, a gente sempre está falando das relações entre as pessoas. As relações que as pessoas têm umas com as outras. Independente se cai um barranco, independente se pegou fogo em determinado lugar, independente se tem gente passando fome ou não, as relações entre as pessoas são relações solidárias. Entenderam? Então, numa sala de aula, existe a relação solidária, a solidariedade, a vivência de um com o outro. Aí, para que essa relação seja boa, ela precisa ter a estima social, ou seja, um se estimar reciprocamente com o outro. Um aceitar o outro na sua diferença. Então, você tem na sala de aula aquele aluno mais sensível, mais quietinho, que não fala nada com ninguém, né? E você tem aquele que é o capitão do time, né? De futebol. O capitão do time de futebol é idolatrado, ele é fortão, ele faz bullying, ele ameaça, ele bate, ele xinga. E o outro lá mirradinho tá lá, né? Ele sofre bullying, não é? Ele é rejeitado, ninguém quer fazer grupo com ele. Então, isso é uma relação solidária? Não. Não. Relação solidária é quando um aceita o outro nas suas diferenças, né? Muito bem. Assistam, se você tiver acesso ao Globoplay, né? Não sei se você tem. Assista novamente, já passou, né? Mas vale a pena assistir. Malhação, Viva a Diferença. É a melhor malhação que eu já vi até hoje. E olha que eu já vi várias malhações, não é mesmo? Porque eu já sou uma pessoa velha. E também a continuação, as Five, né? A continuação da malhação Viva as Diferenças. São que as 5 personagens principais continuam, né? A história delas.
As Five. Então, se você quiser, né, assista lá a Malhação Viva a Diferença e também as Five. São ideias boas para mostrar isso, né? Uma ação solidária é o quê? Respeitar a diferença. Respeitar o que cada um tem nas suas capacidades e suas qualidades, certo? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Cada um tem as suas características. É necessário o reconhecimento de um para com o outro. Reconhecimento recíproco. Não bastam as leis. Não basta simplesmente, eu vou respeitar quem eu amo. É necessário ter o reconhecimento recíproco para com todos, de um para com o outro, certo? É necessário que os sujeitos se apreciem e se respeitem reciprocamente. Se eu perguntar na prova o que significa a palavra reciprocamente, o que você responderá? Recíproco é quando é mútuo, né? É quando é de um para com o outro. Então, falamos desse cara, né? O Axel Honneth, alemão. O sujeito ético exige o reconhecimento do outro como ser humano igualmente único em sua diferença, sendo esta a condição fundamental para a posse da liberdade em seu sentido pleno. Então, o que tem a ver liberdade e solidariedade? Significa que nós, todos... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu quero... Aqui, ó. A ideia de que podemos dominar as nossas paixões, os nossos instintos, isto é, a nós mesmos. No entanto, vivemos em relação com outras potências, outras pessoas. Não vivemos isolados em uma ilha deserta. Por isso, quando falamos em solidariedade em filosofia e sociologia, estamos falando da relação de uns com os outros. Não somente no que diz respeito às ações de caridade, mas todas as relações que temos no dia a dia. Então, liberdade e solidariedade estão relacionadas porque, para eu poder reconhecer o outro, eu tenho que ser livre. Eu tenho que agir livremente. É a minha liberdade que garante que eu vou reconhecer o outro tal como ele é. Nós vivemos em sociedade. Isso é viver em solidariedade. A vivência entre as pessoas. Mas nós também somos livres para reconhecer o outro. Então, a ideia é o quê? Que um reconheça o outro tal como ele é. Nós temos essa liberdade. Então, se eu perguntar, assim, por exemplo, uma pergunta boa, né, que talvez eu até mande no WhatsApp e no Google Classroom para a notinha, o que tem a ver liberdade e solidariedade? Aí você responderá que nós somos livres para reconhecer o outro tal como ele é. Entenderam? Sim. Muito bem, gente. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação na nossa aula maravilhosa, né? Espero que você tenha gostado e até a próxima semana.